Olá, estamos de volta com o estudo da lição da Escola Sabatina em 7 minutos. O título da lição dessa semana é A Viúva de Sarepta, o salto de fé. Imagine você indo até uma farmácia com dinheiro contado para comprar um remédio para um ente querido que precisa ser socorrido. Um estranho aborda você e sugere que você dê a ele esse dinheiro com a promessa de que Deus não lhe deixará faltar novamente. A lição dessa semana fala de uma história bastante semelhante a essa. Uma história registrada na Bíblia, no primeiro livro de Reis, no capítulo 17. É a história da viúva de Sarepta. Havia uma seca na terra de Israel que já durava 3 anos e meio. Essa seca era motivada pela idolatria, pela adoração a Baal, que Acabe, o rei, e Jezabel, sua rainha, faziam. Essa seca veio com uma desaprovação de Deus para aquilo que eles faziam. É curioso que Baal, ele era o deus da chuva, ele era o deus da tempestade. E de maneira irônica, então, o Deus do céu, o Senhor, ele manda seca sobre a terra, mostrando assim que Baal não poderia livrar, então, os seus adoradores. Deus dá uma ordem expressa para Elias, dizendo que ele deveria ir até uma cidade fora de Israel, chamada Sarepta, e ali ele encontraria uma viúva que haveria de lhe alimentar. Elias, quando ele chega na cidade então, ele observa ali uma mulher pegando lenha, e ele pede para ela um pouco de água. Essa mulher vai lá, pega a água para ele, e quando retorna então ele diz que está com fome, e pede a ela também um bocado de pão. Essa viúva diz para Elias o seguinte: ora, o que eu tenho, a farinha que eu tenho, o azeite que eu tenho, ele é só o suficiente para mim e para o meu filho, é o último bocado que nós temos, nós vamos comer esse bocado e depois nós morreremos. Elias então faz um desafio de fé para aquela mulher, dizendo o seguinte: olha, você vá lá, você faça o pão, mas você me sirva primeiro. E a promessa de Deus, Deus diz que não faltará pão na sua casa até que essa seca se dissipe. É interessante a fé que seria necessária para que essa mulher então atendesse o pedido do profeta. Essa mulher vai, faz o pão, e de uma maneira milagrosa então, após o profeta comer aquele pão, da botija não faltava mais o azeite, e a farinha também não mais se acabava, e ela teve a oportunidade de presenciar aquele milagre. Pontos importantes que nós podemos notar dessa história: era uma estrangeira, era uma mulher de fora de Israel, era uma mulher que não tinha recursos, de maneira que o improvável era que alguém pedisse ajuda para essa mulher. Um outro ponto que nós podemos destacar da história é que Elias também tinha necessidade. Elias estava com fome. E então Deus providencia, através da necessidade de Elias, Deus providencia para que essa mulher tenha então um encontro e tenha um contato com ele. Embora essa mulher tenha provado, e seu filho também, da misericórdia de Deus ao não acabar ali o seu alimento, a Bíblia relata para nós que passado algum tempo, seu filho adoeceu e o seu filho morreu. Nesse momento essa mulher questiona Elias, dizendo o seguinte: qual o motivo do meu filho ter morrido? Será o meu pecado, a minha iniquidade? Será alguma coisa que eu fiz e você, o profeta, vindo para minha casa, será que trouxe à tona esse mal que eu fiz? Não é muito diferente de nós. Ao estudarmos a história dessa semana, nós nos deparamos com atitudes, nós nos deparamos com situações que muitas vezes nós pensamos dessa maneira. Muitas vezes nós não entendemos as desgraças. Muitas vezes nós não entendemos as adversidades. E nós achamos que ou nós mesmos causamos essas adversidades, ou Deus causa esses males que sobrevêm sobre nós.
A lição dessa semana, ela fala em primeiro lugar, em primeiro plano, ela fala de fé. A fé necessária para nós darmos um passo, mesmo quando nós não compreendemos completamente aquilo que está à nossa volta. Certamente foi necessária muita fé para que aquela mulher, que era uma estrangeira, então, atendesse o pedido do profeta. Deus não está limitado a uma geografia. O Senhor não está limitado a poder usar ou não determinada pessoa. Assim Ele usa uma estrangeira, Ele usa uma pessoa sem recursos, que tanto satisfaz a necessidade do profeta, como vê a salvação e como vê o milagre na sua própria vida. O profeta Elias então ora a Deus e, curiosamente, Elias sugere que Deus era o responsável pela tragédia da morte daquele rapaz. Orando a Deus então, aquele rapaz volta a viver, para a alegria da sua mãe e para a surpresa também do profeta. Era um homem de Deus, estava perto de Deus, e ao ver um milagre de Deus, parece que ele se surpreende. A lição que fica para a gente: Deus pode agir por qualquer maneira que achar conveniente. Deus está em todos os lugares. Ele pode usar todas as pessoas e Ele pode usar todos os lugares. Para nós, o desafio, que nós devemos dar um salto de fé em relação a Deus. Mesmo quando não compreendemos, mesmo quando não entendemos, ou está além da nossa compreensão, nós devemos acreditar em Deus. Que Deus nos abençoe a desenvolver essa fé.